Olá, querido de Deus, tudo bem com você? Tudo bem com a sua casa? Pastor Carlinhos passando por aqui para compartilhar uma maravilhosa palavra da parte de Deus para você e para a sua casa. Neste vídeo, nessa reflexão, eu quero conversar com você sobre a importância do perdão. Você tem dificuldades para perdoar? Você é alguém que perdoa facilmente, recebe perdão facilmente? Ou você é aquele tipo de pessoa que é difícil de perdoar e de receber perdão? Então, convido você a ouvir essa palavra e peço a você que compartilhe essa palavra com mais pessoas, tá bom? Então vamos juntos, pegue sua Bíblia Sagrada e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Amados do Senhor, a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 33, versículos iniciais, vai dizer assim: Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Amados, é muito importante nós entendermos a questão do perdão, porque quando nós não compreendemos a questão do perdão, a necessidade tanto de perdoar, quanto a necessidade de receber o perdão, quando não entendemos isso, nós vivemos uma vida difícil, uma vida triste, uma vida amargurada, uma vida que muitas das vezes nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e achamos que é essas pessoas, pensamos que são essas pessoas que são difíceis, são complicadas e na verdade não é. Muitas das vezes essa complicação ela está em nós mesmos, né? Esse momento, a forma de viver difícil, ela está entranhada em nós mesmos. Então a gente precisa compreender, quando eu não perdoo e quando eu não estou aberto para receber perdão, eu sofro terríveis consequências. Como por exemplo, quando eu não perdoo e quando eu não recebo perdão, eu vivo deprimido, eu vivo com a minha alma doente, eu vivo entristecido, eu vivo aborrecido com tudo e com todos, não tenho ânimo, não tenho gozo, não tenho alegria, não tenho prazer na vida e em momento algum. A falta do perdão adoece a nossa alma, a falta do perdão nos leva a ter uma vida triste, uma vida abatida. A Bíblia diz, querido, que Jacó e Esaú, eles tiveram problemas muito sérios dentro da sua casa. A Bíblia vai dizer que Jacó, você conhece, Jacó, ele rouba a bênção do seu irmão, como era o costume, né? Do filho mais velho, ele receberá a bênção do pai, para liderar toda a família, para liderar os negócios da família. Mas Jacó, ele vai à frente e toma a benção que era de Esaú. E com isso, a Bíblia vai dizer que Esaú ficou tão enfurecido, né? Ele ficou tão tomado de ódio e de mágoa que ele quis matar Jacó, o seu irmão. E para que essa tragédia não acontecesse, a mãe de Jacó e de Esaú pede para que Jacó ele vá para a casa do seu tio Labão e fique lá até que o seu irmão ele se acalme, até que as coisas se normalizem em casa. Porém, nós vamos ver, de acordo com a história, que Jacó foi embora e ele não viu mais a sua mãe, ele não viu mais ao seu pai. Ele, infelizmente, teve que sofrer essa consequência. E olha que coisa, quando não perdoamos, nós sofremos consequências que muitas vezes ficam para o resto da vida. A falta do perdão,
o não receber perdão, querido, muitas das vezes nos leva a viver consequências irreparáveis. Quantas pessoas perderam seus pais, né? E não tiveram a oportunidade de se reconciliar com seus pais, não tiveram a oportunidade de pedir perdão aos seus pais por aquilo que aconteceu, por aquilo que eles fizeram ainda em vida. Quantos pais não tiveram mais a oportunidade de pedir perdão aos seus filhos, né? Por alguma coisa que aconteceu dentro de casa. Quantos maridos não tiveram mais oportunidade, né, aí de pedir perdão e se reconciliar com a sua esposa. Quantas esposas, elas também não tiveram mais a oportunidade de pedir perdão ao seu marido. Querido, quando nós não perdoamos, nós carregamos um fardo muito pesado sobre os nossos ombros. Aquele sentimento de culpa, a amargura na alma, né? A tristeza profunda no nosso interior e aquela culpa que vai corroendo a nossa alma todos os dias. Por que que eu não pedi perdão? Por que que eu não liberei o perdão? Né? A gente fica se culpando todo o tempo todo. Por isso, é muito importante você que está ouvindo essa palavra entender isso. Você só será curado interiormente. Você só será livre interiormente. Você só vai ter alegria na sua alma no momento que você liberar o perdão. No momento que você parar para pensar neste assunto. No momento que você parar para analisar que a alegria só vai ser restabelecida, a paz ela só vai ser restabelecida, o amor, a comunhão, a concordância, a união só serão estabelecidos quando abrir o coração para liberar o perdão. Eu sei que muitas pessoas vão olhar e vão dizer, mas pastor, é difícil perdoar o que essa pessoa fez, o que essa pessoa ela produziu contra a minha vida. É muito difícil perdoar essa pessoa. É muito complicado eu chegar para ela e pedir e liberar o perdão para ela. Ou é muito complicado eu aceitar o perdão dessa pessoa. Querido, pare um pouco e pense comigo. Deus nos perdoou. Nós tínhamos um agravante contra Deus, a humanidade, o ser humano, eu e você. E Deus nos perdoou em Cristo Jesus. É tanto que Jesus, ele deu sua vida para nos reconciliar com Deus, né? Para nos levar a essa vida de perdão ao Deus Criador, ao Pai, a Deus eterno. Então, se Deus nos perdoou, por que que eu não vou perdoar aquele que me ofendeu, aquele que me feriu, aquele que me caluniou, aquele que aprontou contra mim? Eu preciso abrir o coração para liberar o perdão, para que eu tenha saúde emocional, saúde espiritual, né? Até a saúde física. Quantas pessoas não estão aí adoecidas, né? Porque elas vivem com esse pensamento, né? Estão trancadas nesse mundo, né? E não perdoam, não querem conversa, não querem reconciliação, não querem aproximação. E com isso, elas continuam a sofrer, elas continuam a ser penalizadas. Amados, a palavra do Senhor nos ensina, a oração do Pai Nosso, Jesus deixa muito claro. Jesus nos ensina que nós devemos perdoar, porque a oração Pai Nosso, ele vai pedir que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, para Deus me perdoar, eu também preciso perdoar. Para mim ser aceito, né, para o meu pedido de perdão ser aceito diante do Senhor Deus, eu preciso também aceitar o perdão e receber o perdão. Então, querido, não viva mais
nessa vida enclausulada, não viva mais as consequências pela falta de perdão. Tome a posição hoje, tome a decisão hoje de liberar o perdão, de dar o perdão, de oferecer o perdão. Seja curado, seja curada a partir desse momento. Vá até essa pessoa, se reconcilie com essa pessoa. A vontade do Senhor é que nós venhamos a viver em paz, a ter paz uns com os outros, a viver em harmonia, principalmente se for família, se for parentela. Então viva nessa graça, viva nessa palavra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que o Espírito Santo possa conduzir o teu coração para o perdão, Tanto para dar o perdão, quanto para receber o perdão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever agora mesmo, a deixar aí um likezinho, aquele ok, tá bom? E compartilhar a palavra do Senhor com mais pessoas. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e até a próxima.